Prazer é todo meu. Larissa, eu quero ouvir sobre o impacto. Parece que é só uma palavra, né, que está assim amenizando mudar para defensivo agrícola. Mas qual é o impacto prático que isso tem? Faz toda a diferença, porque isso diz respeito a como a gente enxerga essas substâncias. E o termo agrotóxico foi um termo criado por um professor brasileiro, Adilson Pascoal, um professor da Universidade de São Paulo, da Escola de Agronomia. E é um termo que o Brasil quer exportar para o mundo, sabe? Em muitos lugares do mundo eles me escutam e falam, nossa, mas essa é a melhor palavra, porque justamente define que todas essas substâncias elas são tóxicas. E quando você fala em defensivo, você tem a impressão que isso está te protegendo, que está te defendendo, e não é o caso, são substâncias que são tóxicas em si. E é o nome que está na nossa Constituição, quer dizer, o nome que veio no momento da construção da nossa Constituição, que é a Constituição Cidadã, por isso esse nome, por isso foi adotado. E é um nome para ser mantido e para ser exportado, não para ser ocultado. Professora Larissa Bombardi, é o Rodrigo Viana aqui, um prazer tê-la aqui com a gente. Na COP30 em Belém, eu não sei se a senhora está na COP30 ou está acompanhando, aliás, está na própria COP30, né? Hoje havia uma ação importante. Sim. Aí na COP30, denunciando, entre outras coisas, né, o uso extenso no Brasil de agrotóxicos, né, inclusive de alguns que são proibidos na Europa. Eu queria que você pudesse trazer isso para a gente, porque são substâncias que são proibidíssimas na Europa, e aqui no Brasil, eu como repórter já fui em áreas no Centro-Oeste, passa de avião jogando em cima das casas. É um negócio impressionante. Eu queria que você contasse para a gente qual é essa substância e o que está sendo debatido na COP nesses dias. Olha, o Brasil, dentre as 10 substâncias, dentre os 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 7 são proibidos na União Europeia. Então, eu acho que esse é um dado fundamental. E o que a gente está trazendo, eu digo a gente na COP, porque eu sou a coordenadora científica de uma organização chamada IPSA, uma aliança internacional para a regulação de agrotóxicos. A gente busca uma regulação única no mundo para agrotóxicos, porque isso não existe por enquanto. E o fato de não existir é que permite que o Brasil consuma substâncias que são proibidas, por exemplo, há 20 anos na União Europeia. Quero dar um exemplo muito claro. Dentre dessas 10 substâncias mais vendidas no Brasil, dentre as 7 que são proibidas na União Europeia, tem uma delas, por exemplo, que se chama atrazina. A atrazina é uma substância que está relacionada a diferentes tipos de câncer, câncer de ovário, câncer de estômago, câncer de próstata e outros, que está relacionada a mal de Parkinson, e que está relacionada também à infertilidade. Então, veja, essa substância, por isso, está proibida na União Europeia, e também porque ela provoca um impacto ambiental grande. Há pesquisas que mostram que sapos, quando estão no momento do desenvolvimento, sapos machos, e são expostos a essas substâncias, eles mudam de sexo, eles viram fêmeas. Então, é um problema grande, grave para a biodiversidade. E a gente está aqui na Amazônia, essa COP na Amazônia é o lugar e o momento. A atrazina, essa substância que eu estou descrevendo, que se dissipa rapidamente pela água e que provoca essa alteração nos anfíbios, o uso dessa substância aqui na Amazônia aumentou 575% nos últimos 10 anos. Então, é um escândalo nacional, mas é algo para o mundo ver. E por isso a gente está aqui, a gente fez uma ação grande, lançando um inflável de 12 metros de altura para banir os HHPs. HHP é uma sigla que significa agrotóxicos altamente tóxicos. Atrazina, né? Para quem não está tão familiarizado, atrazina com Z. E é usado em que tipo de lavoura, que tipo enfim, de plantação que se usa a atrazina? Você falou, professora Larissa, que aí na Amazônia cresceu muito, né? Porque são áreas que vão avançando para cima, derrubada de floresta, avança lavoura. Que tipo de cultura em que eles usam isso, hein? Olha, a soja, por exemplo. A soja, só ela, consome mais de 50% do volume de agrotóxicos comercializados. Entende? Então, a atrazina é utilizada na soja, mas em muitos outros cultivos. Ela é autorizada em muitos tipos de frutas, café, etc. Então, em quase todos os alimentos que a gente consome, a atrazina é uma substância autorizada para. E na Europa, totalmente banida, pelo menos na maioria dos países da União Europeia, não é isso? Ainda mais em todos
todos na União Europeia, proibida há mais de 20 anos. Foi proibida em 2003, essa substância. Sim, então é gravíssimo, Chico. Larissa, é gravíssimo. Larissa, eu li recentemente uma matéria no Repórter Brasil que me chamou muita atenção sobre a dificuldade de se processar essas empresas de agrotóxicos no Brasil. Comparava-se assim, diretamente à empresa Bayer em relação ao glifosato, que é uma das piores pragas nesse sentido. Falava dos processos deles nos Estados Unidos, onde eles enfrentam barra pesada, e mesmo com Trump e com tudo. E aqui no Brasil há uma dificuldade gigante do trabalhador que está nessa área uma área de plantação, que tem essa química. Ele não consegue sequer abrir uma ação porque a justiça não entende, não relaciona uma doença dele, por exemplo, a um agrotóxico. Então, é tão grave, assim, é mais grave ainda aqui no Brasil, porque sequer você vai conseguir uma ação. Tem 6 ações contra a Bayer no Brasil que prosperaram. Ah, tá. E essa proporção nos Estados Unidos assim, são milhares de ações. Pelo menos começa o processo dos Estados Unidos. Aqui a justiça não considera. Acha que o cara tá inventando doença. Eu gostaria de ter um comentário sobre isso, dessa dificuldade de tornar um caso jurídico. Tem uma dificuldade adicional que está relacionada à própria formação dos profissionais de saúde. Então, em muitos cursos de medicina, a toxicologia laboral, por exemplo, é uma matéria eletiva, é uma matéria optativa. Então, tem uma primeira dificuldade que está relacionada à formação dos profissionais de saúde. Essa é a primeira dificuldade. Tem uma dificuldade adicional que, em muitos lugares em que há prevalência do uso intensivo dessas substâncias, o poder econômico, ele muitas vezes extrapola o âmbito econômico e vai para o poder político. Então, há casos, por exemplo, houve um caso no estado do Mato Grosso, em que houve uma, literalmente, chuva de veneno no município de Lucas do Rio Verde, e o professor Vanderlei Pignatti, que é um professor da Universidade Federal do Mato Grosso, tentou, de todas as formas, coletar o material imediato, chamar o poder público e não houve resposta. Então, em muitos municípios, além da gente ter a dificuldade de uma formação adequada dos profissionais, também tem uma dificuldade política que muitas vezes impede também a atuação de profissionais que sabem identificar, que estão atentos e que estão comprometidos. Então, também tem um outro viés que tem a ver com a maneira como o nosso país está estruturado, que eu chamo de colonialista, né? Digamos assim, essa colonialidade que faz parte, essa oligarquia que controla muitos aspectos da nossa vida, não apenas o econômico, mas também o político. Larissa, muito rapidamente eu queria te ouvir também sobre as isenções tributárias do agro, e aí eu estou falando também, abarcando também os agrotóxicos, né? O governo deixa de receber 158 bilhões de reais por ano em impostos federais do agro. Aqui, pegando de uma reportagem da Suma uma dessas companhias, que é a Syngenta, que produz agrotóxicos, enfim, 4 bilhões de reais de todo o orçamento do ano passado do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, né? Aqui para trazer alguns desses dados. Mas queria te ouvir sobre o quão grave isso é. É gravíssimo. Primeiro é um escárnio, né? Porque toda vez que você tem um programa de incentivo, significa que você quer isenção, ela é nada incentivo. Toda vez em que você isenta de impostos ou de taxas um determinado produto, você está incentivando o consumo, tem uma função econômica. Então, o governo está incentivando o consumo dessas substâncias. Então, o que significa? Que o governo é conivente com a morte de pessoas, com a intoxicação. Quando eu estou falando de intoxicação, eu não estou sendo eufemista, não é uma metáfora, é literal. Nos 10 últimos anos, 56 mil pessoas foram intoxicadas com agrotóxicos. O Ministério da Saúde calcula que para cada caso de pessoa intoxicada, 50 outros casos foram notificados. O que significa? Que nos últimos 10 anos é possível que nós tenhamos tido 2 milhões de pessoas intoxicadas. Meu Deus. Inclusive, eu acho importante trazer essa informação, esse dado, crianças e adolescentes, 18%, quer dizer, quase 1/5 da população intoxicada, adolescentes de 0 anos. Então, é um atentado à infância. Isentar essas substâncias de
de taxas de impostos é premiar, é ser conivente, é colaborar com o processo de infanticídio que está em curso no país. É a contramão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que pela vida humana, que preza pela criança, que nos orgulha de ter criado uma legislação tão cuidadosa com a infância, com esse momento da vida humana, sabe? Então, é algo que minha concepção, e não é só na minha, de alguns ministros do STF, é inconstitucional, não cabe isso, não cabe, é um escárnio, é conivência programada de pessoas. A conivência, essa palavra é muito importante. Larissa, muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora e por esses alertas também que você traz. Um prazer te receber. Muito bom. A Larissa, que prazer é meu, eu que agradeço. A Larissa, que é talvez a maior especialista brasileira, da Universidade Brasileira, e que está lá na COP coordenando esse grupo, né, que está fazendo esse alerta mundial, mostrando como o Brasil, que é sede da COP, mas utiliza essas substâncias que são banidas na União Europeia há mais de 2 décadas. Então é impressionante. Eu, como repórter, rapidinho, Gabi e Chico, já fui a algumas áreas para mostrar justamente isso, a intoxicação. Então, a intoxicação de quem come e de quem trabalha. E não sei se as pessoas têm noção disso, mas muitas vezes o agrotóxico é jogado de avião. O Brasil tem um agro muito rico. É chuva de... E aí é chuva de veneno que vai na plantação e que quando bate o vento vai para a casa das pessoas. E a gente fez, eu mostrei como repórter alguns casos de gente intoxicada pela terra, pelo ar e pela água, porque vai para a água e contamina também a água. É impressionante. É impressionante. É impressionante esses relatos que ela também, a Larissa, chama atenção, né, de que são crianças, a gente está falando de crianças, adolescentes grávidas que consomem, enfim, é uma gama vasta de desrespeito, né, à saúde das pessoas, enfim, é algo muito grave e que a gente banaliza, né, isenção fiscal, gente, eu acho que é surreal a gente falar num cenário como esse.